Porque você não aprende com suas falhas. Falhar em seus objetivos, errar ou se equivocar são partes comuns da nossa vida e nosso aprendizado. Então, deveria ser natural que aprendêssemos com nossos erros. A verdade não é bem assim. A verdade é que a maioria das pessoas não aprendem com seus erros, logo, continuam errando e repetindo esse ciclo eterno em suas próprias vidas. O motivo? O seu ego te impede de aprender aquela lição. Muitas pessoas se arriscam em certas áreas, mas, se não obtêm sucesso imediato, elas tendem a desistirem daquilo. Seja um esporte novo, uma língua nova, seja um investimento. As pessoas tendem a nunca mais se arriscarem, acreditando que aquilo não é para elas. Quer evitar essa situação? Esse é o vídeo perfeito para você. Muitas pessoas acreditam que falhar é parte do processo de crescer, mas eu diria que é uma parte opcional do processo. Como? Quando nós aprendemos algo com as nossas falhas, a falha serviu um excelente propósito em nos ensinar e nos guiar. Ou seja, você não falhou. Você só falha de fato no momento que você desiste dos seus objetivos e não aprende nada com isso. Se você encontrou sucesso depois de passar por um período caótico de perdas, você não venceu por causa das suas falhas, e sim apesar delas. Ou seja, apesar de ter errado aqui ou ali, você não falhou, você venceu, apesar de ter encontrado dificuldades no caminho. É muito conveniente achar que, quem sabe dessa vez vai funcionar, em vez de pensar tenho que me adaptar e entender qual foi o problema. Por exemplo, você pratica um esporte como ginástica artística. Aqui estou usando um exemplo próprio. Muitas vezes no treino eu errava um movimento que já dominava, então eu começava a me torturar por ter errado e a me cobrar absurdamente por aquilo. Logo, eu não conseguia acertar mais nenhuma vez naquele dia e voltava para casa chorando. No treino seguinte, chegava com a mentalidade de que eu não tinha domínio daquele movimento e que teria que me esforçar e reaprender. O que acontecia? O movimento vinha naturalmente. O que causava isso? Eu falhava em entender por que eu errei pela primeira vez. Talvez eu não me dediquei ao movimento por achar que já o dominava completamente ou não prestei atenção nos detalhes. O mesmo vale para todos os outros campos da vida, como seu trabalho, relacionamentos e hobbies. Você só falha quando se recusa a aprender com seus erros. Agora entendemos que a falha é uma questão de escolha, mas e quando insistimos em erros idiotas? Muitas pessoas jogam na loteria, perdem e ficam tristes. Isso é até engraçado, pois essas pessoas fazem isso milhares de vezes esperando por um resultado diferente. Acontece que, estatisticamente, é muito pouco provável que você ganhará na loteria, mas a esperança de termos um resultado diferente é maior do que o aprendizado que adquirimos todas as outras vezes que perdemos. Usamos a loteria como exemplo, mas isso vale para tudo na vida. Esperar que algo dê certo de forma mágica é mais fácil do que avaliar o que deu errado, criar estratégias e se esforçar para que tudo dê certo. Errar é humano, mas continuar insistindo no mesmo erro é desperdício de tempo e de recursos. Você continua quebrando a cara com relacionamentos ruins, mas não acaba com eles. Gasta seu dinheiro toda semana em jogos de loteria que você já sabe o resultado. Se machuca insistindo em pegar mais peso do que consegue só para impressionar os outros na academia. Esses tipos de erros podem e devem ser evitados. Outro tipo de erro que precisa ser evitado é o famoso meter os pés pelas mãos. Imagine a seguinte situação: você tem uma loja online e achou que deveria investir em marketing digital. Você gastou R$ 10.000 com anúncios nas redes sociais e no final da campanha notou que não obteve um retorno nem próximo ao esperado. Você perdeu seu dinheiro e aprendeu da pior forma algo que você poderia ter aprendido em uma pesquisa mais aprofundada ou então algo que seria evitado se você tivesse procurado um profissional especializado nessa questão. Apesar de que esse erro poderia ter sido evitado, o esperado é que você tenha aprendido a não fazer esse tipo de investimento sem estudo e entendimento. Por que então você se recusa a aprender com seus erros? Por que você ainda espera um resultado diferente quando o contexto ou suas atitudes não mudaram? Você já perdeu demais seu tempo e seus recursos em uma mesma coisa e agora se encontra em uma posição na qual você terá que sacrificar outras coisas importantes para se recuperar daquela falha. Seja ela uma falha financeira, emocional ou mesmo seja seu tempo. Você não precisa pensar demais antes de agir ou se transformar em um robô ansioso, mas precisa aprender a analisar, entender e agir sempre pelo melhor caminho.
Uma boa forma de agir é sempre pensar no pior cenário hipotético. Vá modificando seu plano até que o pior cenário possível deixe de ser uma coisa que te prejudica muito. Pense também sobre o melhor cenário possível, pense na pessoa que você quer se tornar quando aquilo se tornar real e passe a agir de acordo com isso. Como você agiria se todos os seus objetivos fossem alcançados? E por que você ainda não age dessa forma? Por exemplo, o que pode acontecer se você pular de um avião sem paraquedas? Você vai morrer. E se você pular do avião de paraquedas com um instrutor? O pior que pode acontecer é você se assustar com a queda, desmaiar e o instrutor filmar sua cara de palhaço para vocês rirem depois. Nesse exemplo, pular de um avião foi o objetivo que você gostaria de alcançar. Pular sem paraquedas é o que acontece quando você se joga em uma situação ou negócio sem conhecimento algum e sem fazer seu dever de casa. Se jogar do avião com o instrutor e o paraquedas é o que acontece quando você estuda, pesquisa, analisa e se informa e pede ajuda quando necessário. Você não aproveitou a queda, mas obteve o mesmo resultado no final. Você chegou ao chão são e salvo, ou seja, não falhou no processo. O processo só não foi tão leve e tranquilo quanto você achou que seria e não precisa se sentir culpado ou se sentir um fracassado por precisar de ajuda. Senão, apesar de ter conseguido, você verá aquela situação como um fracasso e mesmo vencendo, não terá aprendido nada. Agora vamos mudar um pouco de perspectiva. Já falamos sobre aprendizado, o que é uma falha, quando algo foi uma falha e quando não foi, apesar de parecer ter sido uma. Agora precisamos mencionar algo diferente. Não romantize falhas. Aprender com suas falhas é importante, mas não deve ser o que acontece de praxe na sua vida. Ou seja, você não deve ficar falhando de propósito ou fazendo pouco caso das coisas só para contar para os amigos que falhou e deu a volta por cima. Essa síndrome de super-herói de si mesmo precisa parar. Isso é obra do ego e não te levará a lugar nenhum. Isso deve ser o que acontece nas raras ocasiões em que você não se esforça bastante para obter os melhores resultados logo de cara. Faça tudo ao seu alcance para que o pior cenário seja algo fácil de controlar e corrigir. É muito lindo dizer eu tinha uma caneta e um sonho, mas é muito mais bonito dizer eu tinha uma caneta, muito conhecimento, objetivos, planos de negócios, vias de escape e um sonho. Tendo dito isso tudo, agora você me pergunta, se eu não fui bem logo de cara em algo, devo desistir? A resposta é não. Você precisa dar um passo para trás e entender se não foi rápido demais ou se não pulou alguma lição importante ou algo do tipo. Voltando ao exemplo da ginástica artística, você não aprende a fazer um mortal com pirueta no seu primeiro treino. Você ainda nem sabe saltar em linha reta sem perder o equilíbrio. Você precisa começar pelo básico, entender os fundamentos daquilo para então dominar a atividade por completo. A única coisa te impedindo de começar do zero é aceitar que vai ter que aprender o básico ao mesmo tempo que crianças de 8 anos. Se isso for o bastante para fazer você desistir, é seu ego te sabotando mais uma vez. Seu ego e seu medo de questionar quem você é o que mantém sua vida da mesma forma que era há anos atrás. O seu ego sempre buscará proteger quem você é, pois ele tem medo de mudanças. Logo, você sentirá que não deve aprender algo, pois acha que aquilo é coisa que se aprende quando criança e você já está velho, ou porque tem vergonha de não saber. Quantas pessoas você conhece que não sabem nadar, mas que não entram em uma aula de natação porque tem vergonha? No meu caso, mais do que eu consigo pensar. Quantas pessoas você conhece que aprenderam a nadar depois de adultas, apesar de ouvir piadas e deboche? Eu conheço literalmente uma pessoa assim. Uma outra forma que seu ego te sabota é quando ele te impede de continuar porque alguém teve mais facilidade que você em algo. Vamos supor que você entrou em uma aula de inglês e junto com você entrou uma pessoa da mesma idade que você e no mesmo nível. No semestre seguinte, essa pessoa foi mandada para a classe avançada e você apenas avançou para o próximo nível. Você se sentiria um fracasso e desistiria do curso? Entenda que você não falhou, você apenas não tinha a mesma carga de conhecimento que aquela pessoa tinha. Talvez você não soubesse aquilo, mas essa pessoa já falava 3 línguas diferentes por ter feito intercâmbio em 2 lugares diferentes, logo, aprender uma 4ª língua seria muito mais fácil para ela. Talvez ela tenha estudado muito em casa e buscado um professor particular. Você não falhou porque aquela pessoa foi mais rápida que você. Você falhou porque o sucesso daquela pessoa foi o suficiente para que você duvidasse de si mesmo. Claro que não estamos falando só sobre cursos de língua. Você não pode se comparar com os outros em absolutamente nada. Cada pessoa tem seu tempo e o seu processo. Obrigada por passar esse tempo por aqui. Esperamos que você tenha absorvido algo importante que irá mudar a sua vida.
Não se esqueça de curtir, seguir o canal e de comentar qual foi a parte desse vídeo que mais te fez pensar sobre o seu próprio comportamento. Esperamos você no próximo vídeo.